Salve, salve rapaziada, boa noite a todos, queridos amigos. Eu sou Del Júnior, musicista, cantor, percussionista aqui de Niterói, Rio de Janeiro. E confesso a vocês que estou muito emocionado e hoje a gente está estreando aqui o nosso podcast Papo com Del. A finalidade é a gente trazer assuntos interessantes para você aí que gosta de música, que gosta de cultura, para a gente debater ideias, para a gente conversar sobre vários assuntos, saúde, economia, tendo a música como carro-chefe, né? Porque eu estou acompanhando aqui do Wellington Pimentel, guitarrista, músico aqui da cidade de São Gonçalo, meu irmãozão. A gente tem um trabalho junto, uma banda chamada Alquimia Black. E na parte técnica ali, Felipe Monteiro, nosso irmão também, responsável pela concepção, pela direção, pela parte de equipamento aqui da gente, de botar tudo isso para funcionar. Então estou muito emocionado com o nosso programa piloto aí, nosso podcast piloto. Fala aí, Pimentel. Como é que tá, meu irmão? Bom dia, Pô, cara, boa noite, né? boa noite, né? Boa Fala noite. aí. Pô, primeiramente, dar boa noite a todo mundo, pessoal que tá assistindo de casa. Muito feliz, né, cara, com esse projeto que você tá montando aqui, que a gente já vem Nós idealizando, estamos montando. que nós estamos montando, que já vem sendo idealizado há algum tempo, né? E tá feliz aqui de estar batendo um papo com você, né? Nunca imaginei estar num podcast, hoje tá fazendo parte, né? Juntamente com você, com o Felipe, como você disse. E vamos falar de música, vamos trocar esse papo aí. Rapaziada, eu sou um cara que eu sou apaixonado por música e senti necessidade de montar um programa, um podcast pra gente falar de música, porque eu acho que a música ela não se encerra em você apenas tocar, em escrever, em ter uma banda. Eu acho que a música é muito mais que isso. A música ela pode ser utilizada como uma ferramenta de inclusão, de libertação, de expressão, né? E eu acredito que essas conversas elas vão trazer para nós e para vocês também, nossos queridos, né, ouvintes, seguidores, pretendo que todos sejam nossos fãs, nossos companheiros aí na caminhada. Vai trazer para vocês também as ideias de pessoas que estão atuando na cena, como músicos, como professores, como produtores. A gente pretende trazer aqui muita gente boa. A gente já tem uma relação de várias pessoas para estarem aqui com a gente, batendo esse papo, trocando essa ideia, tá certo? E o cara que está hoje aqui com a gente é o Pimentel, que, para quem não sabe, é um baita de um guitarrista, né? E eu vou explorar o Pimentel aqui, perguntar para ele várias coisas que eu sempre quis perguntar, né? A primeira coisa que eu vou perguntar é o seguinte: Pimentel, como é que a música entrou na sua vida? Eu queria que você falasse para nós aí sobre como que a música chegou na sua vida, suas influências, como é que é essa coisa, como você descobriu a guitarra. Fala pra gente aí. Vamos lá. Então, gente, a música chegou na minha vida, meu pai que me levava para a igreja, eu tinha por volta de 7, 8 anos, não me recordo bem, mas acho que foi por isso aí. E meu pai tocava bateria, tocava o básico, né? Mas tocava assim, bem no tempo certinho, fazia as viradas ali, meu pai já tocava bateria. E tinha o meu irmão, que ia comigo e com ele na igreja. Aí meu irmão, quando meu pai ia cantar, meu irmão tentava pegar na bateria. Não tinha só, meu pai era o único baterista, meu irmão pegava na bateria. Só que o meu irmão, ele pegava na bateria, ele não tinha o tempo rítmico, né? Ele não tinha tempo nenhum na bateria. Não tinha as manhas, né? Não tinha as manhas. E eu, bem mais novo que ele, né? Eu tinha 8, ele deveria ter uns 11, 12. E eu com 7, 8 anos, eu comecei a tentar também. E eu já tocava certinho no ritmo, porque eu ficava olhando meu pai tocando. Aí, beleza. Só que depois disso, né? Foi passando o tempo, meu pai saiu da igreja também, né? Se afastou da igreja. E qual era a denominação? Era Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Meu pai se afastou da igreja, então eu não tive mais contato com a música. Aí passou mais o tempo, meu pai comprou um violão para aprender também, não aprendeu, não chegou a aprender legal. E nesse violão eu ficava parado e eu ficava sempre tentando fazer qualquer coisa lá no violão, sozinho. Nisso ele viu que eu tinha realmente um interesse, né, dos meus irmãos, eu era o único que tinha realmente um real interesse de aprender. E dali ele me botou numa aula de violão. Nisso,
eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses na aula, que foi o tempo de eu aprender os acordes. Isso aí, né? que idade mais ou menos? Isso eu tinha já uns 15 anos já. 15 anos. Tinha 15 anos de idade, que eu tava naquela fase de... Tava jogando bola, né? Eu treinava na época futebol. Tá com 26 agora. Agora tô com 28. 28. Na época eu tava com 15. Aí eu tava naquela coisa de jogar bola e tal, mas aí a música entrou assim, que eu comecei a realmente aprender. Aí fiz esses 2 meses de aula e com um grande professor, mandar um abraço para ele, mestre Lu Campanelli, né? Abraço aí pra Lu Campanelli. Guitarrista fantástico, faz várias tracks ali pra São Rede Gonçalo. Globo, morador de São Gonçalo. Ele faz várias tracks pra Rede Globo, já trocou com diversos artistas, já viajou o mundo inteiro. Esse cara, sou fã dele, ele sabe disso. Meu parceiro, tamo junto. São Gonçalo, todo mundo já sabe, né? São Gonçalo é um celeiro de músicos, né? Altair Veloso, Paulinho Guitarra, Renato Roquete, Cláudio Zoli, é muita gente de São Gonçalo. É muita gente aí. Até me perdoem se eu deixei alguém de fora dessa rela aí, mas é muito músico bom. São Gonçalo é brincadeira, Celeiro. muito show. É celeiro. Inclusive tem a galera também, você tocou nesse ponto aí, já tocar, né? De São Gonçalo, tem um celeiro novo também que tá voando, a rapaziada tá voando. Tá voando. É porque você citou agora as referências antigas, Pô, né? os caras da minha época, Da né? sua Porque época. eu sou cascudo, Então, né? e tem os caras da nossa geração agora, Eu tô né? com 55, galera. Então, a carinha de 15, mas 55 na tem uns caras que estão surgindo, tem uns que você conhece, que é o Dedê, né? O próprio Lu Campanelli, né? Que já é um pouco antigo também. O Dedê Silva, né? Pô, E tem outros aí, tem Robinho, contrabaixista. Tô ligado. Mas Banda da Anitta. mas tem uma galera nova aí, muita gente eu vou esquecer o nome também. Não vou citar aqui, mas tem o João Santos, tecladista, que eu acompanho ele, que ele é de São Gonçalo. Aquele que a gente viu no Rio das Ostras, Jazz Fest. Não, esse aí é outro também, o Alessandro. Alessandro. Que é produtor Moleque agora, tocava na mesma banda que eu, o Alessandro Washington, né? Inclusive tá compondo várias músicas Dá agora. abraço pra ele aí, manda um alô, Abraço, salve mano. aí, parceiro. Tamo junto, salve. Alexandre Aí Washington. tem o João, tem o Carlos Júnior, contrabaixista, que toca com o Thier. O João toca com o MC Cabelinho, faz teclado. Só. E tem uma galera aí, cara. Tem o Bruno Dantas, tem o Gideão Batera, que tá fazendo com a galera aí também, que os caras estão levando a música de São Gonçalo para outros estados, outros países, entendeu? Pô, Isso legal. é gratificante pra gente que mora em São Gonçalo e é uma coisa que incentiva, né? Pô, tem a Beca também que canta pra caramba. Então, realmente, que eles fazem com ela, né? O Bruno, né? Bruno Dantas, parceiro demais. Rapidinho, Bruno, inclusive, é um cara que... Porra, mandar um abraço pra ele aí, grande produtor. Já deu o toque pra gente lá. Salve já deu ele tem um estúdio lá, um espaço lá em Alcântara lá. Porra, eu acompanho teu trabalho no Instagram, irmão. Porra, vocês estão jogando muito fácil. E ele é um cara humilde pra caramba, cara. Pô, o que Bruno legal. é uma das pessoas na música, já que tá citando ele aqui, a gente tá num papo descontraído aqui, né? O Bruno é uma das pessoas que eu falo que, assim, é um ser humano incrível. Ele é um cara que abre oportunidade, é um cara que sempre tá aberto a ajudar, Pô, tô né? ligado. Sempre me ajudou muito. Inclusive, depois que eu parei de tocar na rua, quando eu voltei, quem me convidou foi um baterista, né? O Leanderson, batera. Salve pra ele também. E ele me indicou pra tocar com o Bruno, na época. E depois disso eu conheci o Bruno, fiz amizade com ele, né? A gente fazer churrasco junto e tal. E o cara sempre me incentivou muito, e me incentiva até hoje, né? Como me incentiva até hoje. É um cara que sempre me deu força na música. E, pô, é um cara super humilde, né? Enfim. Mas, voltando ao assunto... E toca pra cacete. Toca pra caramba, contrabaixo. Voltando ao assunto que a gente tava. Aí eu comecei a tocar violão nessa faixa de 15 anos e tal. Já não tendo mais condições de fazer aula. Aí acabei aprendendo, assim, bem aos pouquinhos, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aprendi muito com um amigo meu também, Vini Bez, mandar um abraço pra ele. Pô, Vini. Toca muito, contrabaixista também, fora da parceiro curva. humilde também. Cara Vini, um humilde abraço também. Um abraço pra você, irmão. Tamo Vini, junto, hein? pô, Vini é meu irmão, né? Posso nem chamar de amigo, é irmão. O cara, irmão, pô, é fora do sério. Humildade tremenda, O cara ele me toca fácil. E ele como contrabaixista, nessa época de eu ter 16, 17 anos já, eu não tinha manha de tocar. E ele na época tocava com o grupo Fogo no Pé. Eu era fã dele, eu falava isso pra ele. Ele tocava no grupo Fogo no Pé, que é um grupo no meio evangélico. Que na época, hoje não, mas na época é um grupo muito estourado no Brasil. E ele já viajava o Brasil inteiro tocando baixo com os caras. Pô, novão, né? Novão, pô. Ele tinha 18 anos na época. Nossa, 18, 19 anos e já viajava o Brasil inteiro tocando baixo com os caras. maneiro, cara. E eu, pô, ficava olhando ele como uma referência.
Pô, aí, aí fiz amizade com ele. Nisso, toda vez que ele tava numa igreja eu ia. Aí nisso ele me ensinava algum acorde diferente. Aí eu já ficava todo feliz. Chegava na minha igreja... Pô, ele baixista te ensinando acorde? Não, ele toca pra caramba. Ele manja de harmonia pra caramba. Que legal. Aí me ensinava um acorde. Pô, isso aqui, faz isso aqui. Aí eu acabei desenvolvendo assim, né? Vamos trazer ele aí pra bater um papo com a gente. com certeza, com certeza. Quiser. Vamos trazer ele em nome de Jesus. Aí foi isso, cara. Meu começo com a música, né? Meu primeiro contato, né? Foi isso, que meu pai tocando bateria. Aí lá pros 14, 15 anos, que realmente foi meu contato com a música na parte da guitarra, né? Na parte da harmônica, né? 14, 15 anos. Aí eu já tinha mais contato com a bateria também. Perdi o contato total com a bateria e fiquei no violão e na guitarra. E fala pra mim daquela história do solo do Cacau Santos aí, que você contou. Que a gente tava conversando, né? Cara... Isso é legal, cara. Assim, quando eu comecei a tocar, meu principal objetivo era tocar violão, né? Que eu gostava de violão. Aí, ficava com o violão, levava... E eu já não tinha violão, porque eu tinha contado pra você, acabei esquecendo de falar. Nisso que eu entrei na aula, passou um tempo, meu irmão sentou no violão e quebrou o violão. Eu fiquei sem violão. Nisso, fiquei um tempo bom sem violão, aí eu estudava numa escola, no meu ensino médio, já estava no primeiro, segundo ano do ensino médio. Tinha um amigo que ele tinha o violão, só que ele não sabia tocar. E eu não tinha violão e sabia tocar. Todo dia ele levava o violão pra escola. Todo dia. Parceria, pô. Parceria. Todo dia ele levava o violão pra escola, o Felipe. Parceiro ele. Aí ele levava o violão, aí tinha pessoas pra cantar, aí eu pegava o violão dele e ficava treinando na hora do recreio, na hora que tinha alguma aula vaga ou não. Ficava praticando. Depois disso, eu fiquei muito tempo sem instrumento. Fiquei dos meus 15, 16 anos até meus 19 anos sem ter instrumento. Ficando só nessa de um amigo, né, emprestar um violão. Só que nesse período que eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a congregar numa igreja, né, que era o pastor Maurício. Pô, um grande abraço pro pastor Maurício, que o cara me ajudou demais. E tinha um violão, não tinha gente para tocar. Aí eu comecei a tocar e tinha um violão. Nisso ele deixou o violão na minha responsabilidade, eu podia levar para casa, aí eu pude começar a, né, dar uma praticada melhor. Aí eu ficava sempre levando com o violão para casa, o violão da igreja. Isso que me ajudou bastante. Aí foi isso, né? Mas aí, citando a situação da guitarra que você falou, meu contato com a guitarra, que na verdade eu estava tocando violão, foi quando eu ouvi um solo do Cacau Santos, cara. Eu não me esqueço até hoje que o Thales fez o DVD dele, né? Teve o DVD do Thales Roberto. E nesse DVD, o Cacau Santos, guitarrista, ele faz um solo da música Eu Amo Vocês Três. Cara, que solo. Aquele solo pra mim marcou a minha vida no mundo da guitarra. É um solo que eu não esqueço até hoje. Tu lembra o ano isso aí, não? Cara, eu acho que foi por volta de 2013, mais ou menos. 13, né? Foi 2013, 2014, por aí. Que aí eu ficava ouvindo esse solo. Tu lembra o solo? Lembro o solo até hoje. E eu ficava ouvindo o solo todo dia. Eu trabalhava, eu estudava já, né? Meu período que eu trabalhava, eu botava o fone e eu ficava repetindo aquele solo todo dia. Inúmeras vezes. Aí ficava aquele solo na minha cabeça. Aí comecei a aprender algumas frases aqui, outras frases ali. Aí, lá bem depois, consegui tirar esse solo. Aí comecei a entrar nesse meio de guitarra, de solo mesmo, né? Eu percebo em você uma facilidade. Toda vez que a gente faz um som, toda vez que a gente toca, que a gente sai aí, faz uma gig, eu percebo em você uma facilidade muito grande, cara, de tocar qualquer música em qualquer tom, inclusive músicas que você não conhece, de estilos que às vezes você de repente também não conhece. O que você acha que te fez ter essa desenvoltura, essa expertise de tocar qualquer tipo de música? Como é que você chegou nesse lugar aí, cara? Sim. Então, cara, nesse período que eu fui aprendendo aqui e ali, tinha um cara que eu conheci que foi que eu tive a oportunidade de estar na mesma igreja, que participar da mesma congregação que ele na igreja, foi o Vinícius Reduzino. Esse cara, eu não sabia, né? Eu não tocava de ouvido. Na época eu tocava negócio por cifra, né? E na época o acesso, hoje em dia tá bem fácil, mas na época o acesso ainda, por mais que já tinha aquele site de Ci-Fi Club, né? Isso. Como tem até hoje. Isso. Só que na época não era era difícil você ter um computador. Não era todo mundo que tinha um computador, uma impressora dentro de casa. Eu não tinha. Certo. Né?
Nisso eu imprimia, eu tocava assim, eu imprimia alguma coisa na Lan House, na época, tinha bastante Lan House, levava pra casa e ficava estudando aquela música ali. Só que eu não tinha eu tinha assim, eu conseguia caçar algumas notas e outras, só que tem harmonia que é difícil de você tirar. Claro, claro. Aí esse Vinícius, ele me passou o campo harmônico, que eu não sabia que era um campo harmônico. Ele foi o cara que, assim, que virou a chave pra mim na música. Olha que interessante. Porque, por mais que eu não tive uma aula com ele, né? Mas, assim, foi um ou dois dias ele falou, cara, vem aqui em casa que eu vou te passar o campo harmônico. Você tem que saber campo harmônico, senão você não vai conseguir tocar as músicas. Fui na casa dele, me passou o campo harmônico e aí eu entendi. Aí eu vi que a harmonia é meio que uma matemática, né? O que você faz aqui, você faz o que você faz tocando na harmonia de dó, você faz em ré. Só que você tem que fazer aquela matemática de quantos tons pulou o grau, né? O grau da música. Seguir a escala, né? Seguir uma escala. Isso. Aí ver quantas tonalidades ela pulou. Enfim, que é intervalo, né? Exatamente. É um estudo de intervalo. Aí eu comecei a aprender, eu aprendi isso, ele me ensinou. E devido a isso aí, eu comecei a tirar música. Eu ouvia a música e via o campo harmônico ali e ficava tentando tirar no campo harmônico. Só que vai passando o tempo, tocando nessa situação que você falou de tocar de ouvido, você ouve muita coisa. E sem contar também de você estar tocando numa igreja também, o pessoal da igreja sabe disso, que é aquele pessoal que vai cantar, uma hora tá no tom, daqui a pouco já pula para outro, e você tem que ficar indo atrás, né? E isso acaba te transformando num cara, assim, esperto na música. Versátil, né? Versátil na música. É isso aí. Diferente ligeiro. Ligeiro, você fica ligeiro. Diferente dos caras que você vê que... Eu conheço muita gente que, não, né, diminuindo ninguém, mas muita gente que, por exemplo, faz aula num lugar, que fez aula, né, por exemplo, num lugar que pagava 300, 500 reais de mensalidade. Só que o cara não tem uma percepção musical boa. Por quê? Exatamente. Por que ele não tem? Porque ele não teve um treino para aquilo. Exatamente. Ele não teve um lugar para, tipo assim, a prova de fogo, né, Exatamente. digamos assim. E a igreja, ela tem isso, de você tocar e você estar na prova de fogo. Eu acho que isso é uma unanimidade, né? É sabido por todos que o músico que ele vem das igrejas evangélicas, ele desenvolve exatamente essa expertise aí, por conta dessa coisa de hoje vem a irmã que canta e vai pedir o tom e ele vai ter que acompanhar, e no outro culto vai vir uma outra pessoa. Então acho que isso aí desenvolve o cara naturalmente. A maioria dos músicos que vêm da igreja, oriundos da igreja evangélica, são músicos assim que têm essa desenvoltura, né? Sim. Que eu admiro demais, cara. Eu acho isso fantástico, né? Sim. E eu acredito que a igreja seja um celeiro de grandes músicos, por conta do louvor, é claro, mas porque ainda é um dos poucos lugares em que o jovem, primeiro, tem a possibilidade de se musicalizar, né? De ter Sim. acesso à educação musical ainda muito cedo. Sim. E segundo, que é uma coisa que os músicos mais antigos comentam, as pessoas hoje em dia se reúnem pouco para tocar, para praticar, para tocar por tocar. Vamos fazer uma giga, que nem um cara que se junta para ir jogar um futebol na quadra. Ninguém tá pensando em grana. O cara tá ali para tocar, para fazer um som, para curtir. E isso é difícil hoje em dia. A gente vê pouca gente, né, fazendo isso. A maioria das pessoas que eu conheço, quando se reúnem para tocar, já é em busca de preparar um repertório para sair para tocar, para arrumar trabalho, ou para participar de um projeto, alguma coisa assim. Tocar por tocar, isso é uma coisa que eu acho que ainda está um pouco perdido. Não sei se você concorda comigo. Concordo totalmente. Até na igreja hoje, né? E não desfazendo, né? Mas até na igreja hoje, o cenário hoje musical na igreja, tá meio que assim também. Porque antigamente, essa minha época era bom porque você acabava realmente treinando, se preparando o seu ouvido, e você ia em muitas igrejas diferentes. O pessoal que é da igreja sabe o que eu estou falando. Hoje, por exemplo, hoje é terça-feira, vou na igreja do amigo tal, tocar lá com ele. Chegava lá e tocava. Isso aí? Tinha oportunidade? Muitas vezes tinha oportunidade que ia com alguém, ia com alguém cantar e ia tocar. Certo. Mas mesmo que eu não tivesse oportunidade, eu estava vendo o cara tocar. Então, o acesso que a gente tinha era esse. Você viu o cara tocar, você olhava, achei maneiro, eu tentava fazer em casa. Eu era muito assim, né? Tá vendo? Então eu acabava indo numa igreja aqui, outra ali, pegando. Na época não tinha
como hoje também não tem muito, né? Era mais questão do cara ser realmente esperto, porque, assim, os caras que tocam mais, assim, que sabem mais de harmonia, que já tocam mais tempo, eles têm uma coisa, assim, não sei se você vai concordar comigo, acho que até no meio secular também sempre teve isso, de, pô, meu irmão, eu sei tocar aqui o meu e, pô, dane-se fulano, entendeu? Entendi. Fulano que corra atrás, entendeu? Na época também já era assim, até na igreja. O cara tocar mais, ele não vai ficar te ensinando, é difícil, só que se o cara fosse seu amigo mesmo, entendeu? E o cara te passar aquilo que ele sabe ali. Puxar, né? Te levar, né? E tem uns caras que ficam com medo, cara. O pessoal da música sabe o que eu tô falando, tem um pessoal que ele fica com medo, tipo assim, pô, vou ensinar isso aqui pro cara, pô, o cara já tô vendo que o cara é esperto. Vai me derrubar da gig. Pô, já tô vendo que o cara é esperto na música. Pô, se eu passar essa frase aqui, o cara vai ver tudo que eu tenho aqui. Só que eu enxergo de uma forma diferente. Eu acho que a música é uma troca, né? Pô, troca. Uma troca. Então, eu sempre que eu tenho oportunidade de ensinar algo pra alguém, eu ensino. E da mesma forma que eu vejo alguém tocando uma coisa que eu não sei, por mais que a pessoa tá tocando 3 meses, mas a pessoa tá fazendo uma coisa que eu não sei fazer, não fiz ainda. Então eu pergunto à pessoa, pô, o que é isso aí? Eu tenho a humildade de perguntar. Porque e quem tem humildade de perguntar, tem humildade de aprender, né? Tem humildade de aprender. Só cresce. E só cresce, entendeu? Aí tem uns bobão que fica assim, desculpa até a palavra, tem uns bobão que fica, não vou ensinar nada pra ele. Entendi. Não, ou então, pô, não vou segurando a informação, né? Não vou perguntar nada pra ele não. Cara, hoje em dia eu sou uma pessoa assim, totalmente aberto à informação. Eu gosto de acessar informações. Então, tudo que eu tiver oportunidade de perguntar, pessoas que eu tiver oportunidade de ter um acesso a uma informação que eu não tenho, eu vou tentar adquirir aquela informação. Então, acho que o cenário musical hoje está assim. E o que você falou, para completar o que você falou, hoje está difícil de você ter uma galera que, pô, vamos se reunir para fazer música. Uma música maneira. É difícil, tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu acredito que isso se deva a falta de perspectiva mesmo, daquela coisa da amizade. Hoje em dia tá todo mundo muito dentro de suas próprias casas, né? O advento do computador, da internet, isso aí Sim. deixou as pessoas muito enclausuradas, vamos colocar assim, né? Então aquela coisa de se reunir para tocar despretensiosamente, isso aí eu acho que não acontece mais. E a gente tem vários exemplos na música de obras lindas, de peças maravilhosas, né, da música popular brasileira, que são frutos exatamente dessa coisa de se reunir para tocar. Porra, Jobim e Vinícius de Moraes, porra, era para tomavam uísque, começavam a tocar, compuseram coisas fantásticas. Novos Baianos moravam juntos. Porra, a galera do Clube da Esquina, quando morou aqui em Piratininga, né, com Milton Nascimento, os caras passavam o dia todo compondo. Então, é isso, né? E daí vai surgir coisas assim fantásticas, mas que não necessariamente tem que se pensar no dinheiro primeiro. Por quê? Essa questão é um pouco polêmica, eu acredito que você vai concordar, né? Para as pessoas que, assim, precisam, né, da grana ali, né? Ou seja, às vezes deixam até desenvolver uma outra carreira para fazer música. Pô, é importante o cara ter o cachê. É importante o cara tocar e ter o cachê, né? Mas eu acho que o cara não pode perder aquilo que, como você mesmo falou, aquilo que o fez colocar a música na sua vida de uma forma, como uma coisa crucial, né? Essencial, né? Que é a vontade de tocar por tocar, pela beleza da música, aquilo que fala ao seu coração, que faz bem para a alma. Porque quando a gente coloca o dinheiro acima a primeira coisa é o dinheiro, aí a gente perde um pouco essa coisa natural, essa coisa, né, espontânea. Eu acredito um pouco nisso. E uma outra pergunta que eu vou te fazer o que você diria para um cara que está começando? Você acha que a música tem idade para começar? Como é que é, assim? Não, o cara tem que começar até de tal a tal idade, é a época de começar a estudar, senão o cara não vai desenvolver muito. Você acha que o cara começando tarde, o cara consegue desenvolver um grande trabalho assim, de dominar um instrumento, ou tem idade? E como é que você vê isso, cara? Assim, eu vejo, não, a música não tem idade, jamais. A música, depois que você começa a aprender, começa a deixar ela entrar, porque a música é uma terapia, né? Perfeito. Primeiro,
dificilmente, normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço, quando vai aprender um instrumento, é porque ela gosta muito da música. Tem pessoas que começam a ter um interesse de aprender algum instrumento, ou então até de cantar, por outros motivos. Às vezes o cara começou a querer tocar um violão para fazer uma musiquinha ali para menininha da escola. Eu conheço vários, que hoje em dia nem tocam mais. É que nem o cara que vai fazer teatro porque é tímido, para vencer a timidez, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. O outro teve alguns casos que continuaram, pessoas foram por esse motivo e acabaram realmente seguindo para a música, mas muitos casos que eu conheço não. Muitos casos que pessoas começaram por outros motivos e não vingaram. Não que não vingaram, mas não seguiram na música, sabe? Fazer alguma coisa, mas não... não, música já foi, só um hobby, né? Enfim, nessa questão, eu acho que, assim, a pessoa que quer aprender hoje não tem idade. Não tem idade. E a música é uma coisa que você vai estudar pro resto da vida, não adianta. A música, ela sempre vai estar assim, ó. Tem hora que a música... acho que é momentos, né? Por exemplo, tem momentos, se você for olhar o cenário musical lá de trás, que era, funk. Funk que eu falo lá de fora, né? Funk americano, blues e jazz, né? R&B e tal, que era uma coisa que as pessoas, quando eu começava a estudar música, elas iam por esse caminho. Certo. Teve momentos, vou botar aqui no Brasil, que aí, o pessoal ouvia muito samba, ouvia muito... na época era aquele sertanejo mais antigo, mais raiz, né? Zezé de Camargo Luciano, Chitãozinho de Chororó, nessa levada aí. E você vê que hoje o sertanejo é outro. Exatamente. Mudou completamente o cenário do meio sertanejo, do pagode também, do samba. Ele é outro segmento. Tanto é que criaram até um nome, que é sertanejo universitário. Exatamente. Que eu, pelo menos, me recordo desse sertanejo universitário, na época ali de Luan Santana, quando ele surgiu, mais ou menos, que veio esse sertanejo universitário, né? Isso aí. Aí o Wesley Safadão também, ele é um cantor, né, que todos conhecem, que ele cantava forró na Garota Safada, um grupo, no grupo lá da terra dele, Garota Safada, e ele saiu desse grupo e começou a carreira solo. Só que nessa carreira solo dele, cantava forró, só que ele também acabou migrando, meio que ficou meio um forró, meio com mistura de forró sertanejo ao mesmo tempo, né? Aí você vê que a música, ela vai evoluindo. Então, assim, a pessoa que vai começar a aprender hoje, ela tem que botar uma coisa na cabeça. A música vai ser um estudo eterno. Quero ser músico profissional. Você vai estudar para sempre. Você vai estudar para sempre. Acho que você concorda comigo com o que eu estou falando. Com certeza. Né? Você também que... São linguagens diferentes, Sim. São setups diferentes, são instrumentos diferentes. Tem capotrasto agora, tem muita gente que está desenvolvendo as técnicas com capotrasto. E por aí vai, né, cara? Modos gregos. Sim. Ou seja, o cara vai desenvolvendo uma linguagem. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa estudar. Exatamente. E a situação, cara, que hoje em dia eu vejo, assim, a pessoa que vai começar a estudar, eu falo até por mim mesmo, né? Eu também já passei um período da minha vida que eu desanimei e tal, que a gente fica um pouco desanimado e tal. Ou então fica preguiçoso. A gente fica aquele músico preguiçoso, de, não mete a mão no instrumento, né? Eu passei por essa fase também. Só que é o seguinte, a pessoa, ela tem que botar na cabeça o seguinte, ela tem que ser uma coisa contínua, tem que ter uma constância. A música, ela tem que ser constante na sua vida. E hoje em dia, como que eu vejo a situação musical? Que muita gente não evolui na música, pra mim. Cara, se você for olhar no Instagram, são vários vídeos, toda hora. E você vê lá, as pessoas que você tem no Instagram curtindo, vendo muito vídeo. A gente fica muito preso ao Instagram, muito preso à internet, e a gente consome mais do que entrega. Isso. É isso que tem acontecido pra mim. Perfeito. E esse entregar que eu falo não é só você gravar um vídeo. Esse entregar que eu falo é você estar estudando em casa, pô. Se você está estudando em casa, você está entregando, Exatamente. você está evoluindo. Exatamente. E o que está acontecendo hoje? A pessoa vê, para no Instagram, começa a ver vídeo aqui, vai passando o Reels, né, lá, vários vídeos, vai passando. Quando vê, já passou 2 horas. Essas 2 horas a pessoa já poderia ter estudado alguma coisa. Já poderia ter aprendido letras de uma música. Isso é um fenômeno mundial, né? Sim. Devido ao algoritmo. Ele percebe as coisas que você tem tendência de querer ver de novo e vai te oferecendo esse tipo de coisa. Então são doses homeopáticas, né? Às vezes até, né?
em grande quantidade de coisas que ele percebe que você gosta. E a partir dali, cara, você entra num looping e realmente deixa de estudar, deixa de fazer muitas coisas. Eu acho que nesse caso aí é uma coisa que é um dos fatores, um dos pontos mais negativos da internet. É essa Sim. coisa de tirar do teu propósito de estudar, né? De estudar. Porque a gente sabe que a música, ela exige muito, né? Porque é uma Exige. linguagem, né? É uma linguagem. Como qualquer outra linguagem, Sim. você tem que desenvolver a linguagem, né? Eu vejo muito por isso. E voltando a essa coisa do jovem, né? Do incentivo para o jovem, a questão da profissionalização. A gente sabe, né? A gente vê vídeo, a gente ouve o cara falando, pô, que uma pessoa pergunta pra você, pô, o que você faz da vida? Não, eu sou músico. Não, tô falando o que você... Não, eu sou músico, né? Tem até essa piada interna aí, né? Essa piada, né? Que as pessoas entendem o músico como um cara que ele tá sempre se divertindo e não entende aquilo como um trabalho, né? Como um cara que tá assim, pô, não faz nada da vida. É um cara que não quer nada. Exatamente. Vagabundo, né? Muito visto assim. Por quê? Eu vejo a função do músico uma coisa fundamental para a vida de todo ser humano. Existe até uma máxima que diz o seguinte, que a música, ou melhor, que a vida sem música seria um erro, né? E a música, ela tem essa capacidade de acalmar a gente. Sim. Ela tem a capacidade de te motivar para você dar uma corrida, para você malhar. A música, ela pode ser utilizada para várias coisas, como ferramenta para várias funções, né? Então, quando você vê a música como uma ferramenta de inclusão para o jovem, né? Pô, eu acho que o Brasil perfeito, ao meu ver, seria um Brasil em que as crianças tivessem a oportunidade de estudar música, né? Desde cedo, né? Parece que agora foi até aprovada uma lei aí, né? Que é uma lei que obriga a todas as escolas do ensino público e privado de oferecerem, proporcionarem a musicalização, aulas de música. Parece que tem uma lei. Eu não sei se isso realmente está em vigor no Brasil, mas parece que já foi aprovada essa lei. O que abre uma perspectiva muito boa para quem gosta de música, que fazer uma licenciatura, né? Porque você vai trabalhar com música, você vai desenvolver a sua musicalidade e você ainda pode passar isso aí, né? Porque se realmente essa lei for aprovada, tu há de concordar comigo, vão abrir milhões de vagas para professores. E provavelmente a gente não vai ter gente qualificada para ocupar todas essas vagas. Então fica a dica aí, né? Para você que gosta de música, para você que gosta de ensinar, que você acredita na música como uma ferramenta de libertação mesmo, de proporcionar para o jovem, para uma criança, né? Porque no Brasil a gente sabe que o músico, o jogador de futebol, né, a arte e o esporte, ela pode mudar a realidade da vida de um jovem, né? A gente tem vários exemplos aí, são inúmeros, que a gente pode citar, né? No esporte, eu diria, do futebol, né? Eu acho que não precisa nem falar. E a gente agora tem uma outra questão que é o lutador, né? E o esporte, o MMA, o Ultimate Fight, né? Sim, acho que é isso. Sim. Tá abrindo aí uma mulher que tá despontando um monte de jovem aí de periferia, de comunidade, que os caras estão mudando, né? Uma projeção, né? Se desenvolvendo financeiramente, isso está sendo muito legal. A gente está vendo isso. E a música também, eu acredito muito nisso, né? Essa possibilidade de você não só tocar, o que já é uma coisa maravilhosa, mas você também ensinar, né? Você repassar esse legado, né? Esse dom, né? Porque eu acredito na música como um dom que Deus dá. Você também acredita nisso? Com certeza. O que você falou aí é super interessante. Assim, a análise que eu tenho na questão musical, nesse cenário profissional, digamos assim, primeiro que o Brasil, né, a gente não tem um incentivo, né? Como lá fora, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, todo mundo entende de música. O básico da música as pessoas entendem. Por mais que não tenha uma voz, um timbre tão padrão de ser agradável, digamos assim, mas elas têm uma musicalização nela já, porque desde novo, né, é muito difícil. E lá, devido a isso, é até uma disputa muito grande, né? As pessoas têm que ser assim, muito excelentes para poder conseguir viver da música, né, lá.
lá fora. Só que é uma coisa normal, a cultura musical é normal. Aqui eu já vejo diferente, aqui é outro cenário, né? A música é uma coisa que realmente só que a gente que, sei lá, é tocado de alguma forma, acaba indo pro meio musical e a gente que acaba meio que vai acreditando, né? Poxa, a música, eu acredito na música. E assim, é difícil, é um mercado difícil, né? Na verdade, tem muitos mercados hoje em dia que estão difíceis, mas a música ela sempre foi um mercado difícil. É um tanto quanto mais difícil, porque eu acredito, até desculpa te interromper, eu acredito que, só para eu não esquecer o raciocínio, eu acredito que algumas carreiras, elas têm vamos colocar assim, como se fosse um status maior dentro do nosso Brasil, e a música é uma das profissões, uma das carreiras em que não existe esse status, né? Tem a galera do primeiro time, é claro que, porra, tá com, né, tá com glamour, tá tocando com artista, né? Mas também tem aquela galera que, pô, tá na noite aí, ralando. Que é uma galera, né? Uma renca. Muita gente, que é a grande maioria, né? O problema, Del, que eu acho que é essa questão que você falou. Tem uma galera que tá num glamour, né? Tá lá em cima e tal. E o problema é que a gente às vezes quer mirar, quer olhar como uma coisa de sucesso só o cara que tá lá em cima. Né? Perfeito. Só o cara que tá, tocando com grandes artistas do meio nacional, internacional, que seja. Só que tem uns caras, tem gente que veio, assim, da periferia, que veio, assim, bem, assim, uma situação bem difícil, que hoje está conseguindo tocar na noite quase todos os dias e está fazendo um cachê legal aí, está conseguindo pagar a conta de aluguel, está conseguindo viver bem da música, do que ela poderia viver, que ela viveria antes, né? E eu acho que tem muito essa parada do sucesso, né? O que é sucesso para você, né? Tô falando nesse ponto musical mesmo. Com certeza. Só que levando para essa linha de raciocínio. Porque tem gente que acha que o sucesso é você ganhar 20 mil reais por mês. Às vezes, para um cara que está começando na música, ou então um cara que veio bem lá de baixo, se o cara conseguir tirar, às vezes, 2, 3 mil reais por mês vivendo da música, que é o que ele gosta de fazer, ele vai estar super feliz. Certo. Que, inclusive, eu me encaixo nesse cara, só que não tô dizendo que eu não quero ganhar mais. Claro. Não tô dizendo isso. Minha mente não é pequena em relação a isso. Certo. Eu tô dizendo que se, por exemplo, eu estou conseguindo viver da música, inteiramente da música, ganhando um salário hoje de 3 mil reais por mês, salário, né? Não é salário. Mas conseguir fazer um cachê de 3, 4 mil reais por mês, pô, meu irmão, é uma coisa que é difícil, não é fácil. Não é fácil. Principalmente o cara que não canta, o cara que só toca na noite. O sideman, né? Porque tem aquela parada, o cantor, normalmente ele tem um cachê pra ele mais diferenciado. Aí tem um cara que tá acompanhando, o sideman, né? O cara que acompanha os cantores. Então, um cara que conseguir viver inteiramente da música hoje, talvez ele tá realizado. Conheço vários amigos que estão super felizes porque conseguem viver só da música. Então, aí vamos lá. É uma outra polêmica. Pô, inclusive, você pode interagir com a gente aí. Pô, escreve aí o que você acha sobre isso que eu vou falar agora. Eu acredito que realmente existe essa galera que o cara tá feliz, mas eu acredito também que por conta da exigência do mercado, aquele papo que a gente estava levando aqui em off. Anteriormente. Por exigência do mercado, muitas das vezes, você abre mão daquele tipo de música que você gostaria de fazer, né? Você abre mão daquilo para você montar um repertório, executar um repertório que vá atender ao mercado, para chegar nesse lugar aí de ter seu cachê, de ganhar sua grana. Eu acho isso polêmico no seguinte ponto. O que te levou a estudar música não foi isso. Não foi. A maioria das pessoas não foi isso. Mas a necessidade, né, te leva para esse lugar. Eu costumo dizer o seguinte, que existe o cara que ele é operário da música. Sim. Né? Não estou desmerecendo ninguém, mas ele é operário da música. Então ele poderia estar trabalhando como qualquer outra coisa. E ele está trabalhando como músico. Sim. Mas será que esse cara está desenvolvendo a sua musicalidade? Talvez se ele estivesse num outro lugar, ou se talvez se nós aqui, nós valorizássemos mais o músico na sua essência, sim, a música autoral, os novos compositores que não fazem a música que o mercado pede, que está sendo aquilo que... Por exemplo, existe... O que vende, né? O que vende, existem as fórmulas prontas, a gente sabe disso. Existem as fórmulas, sim, os caras que já tem caneta braba aí, que são os caras que seguem a mesma fórmula. E sim, aquilo tá funcionando, vamos lá, pô. É o que funciona, né? Porra, mas e aquela coisa da originalidade?
Tá difícil. Isso aí tá ficando para trás. Tá ficando para trás. Entendeu? Então eu acho que existe essa questão. Eu acho que o Brasil, talvez outros países, mas eu falo de Brasil, eu falo de Niterói, Rio de Janeiro, porque é aqui que a gente vive. Eu acho que aqui a gente vive esse dilema. Vive. Entendeu? Esse paradoxo. Ou você tá tocando uma música, porra, que atende o mercado, ou você está fazendo uma coisa completamente marginal, entendeu? Sim. E aí eu volto lá atrás na minha adolescência, quando eu comecei a me interessar por música, querer estudar música, 1982, 83 ali, porque eu sou dessa época, em que eu vi surgir o rock dos anos 80. Porra, Lulu Santos, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso. Esses caras, eles faziam uma música que era a música que eles sentiam no coração deles, sem se preocupar com o mercado. Por quê? Porque eles não precisavam de pagar conta, eles não se preocupavam. Todos Sim. eles vinham de famílias abastadas. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa pra gente pensar. Pô, como é que é essa parada? Sim. Eu acho que até hoje ainda é assim. Sim. A gente vê, por exemplo, uma banda, pô, aqui onde a gente mora, a gente não tem uma casa que toque, que você possa montar um trabalho de jazz, um trabalho de blues, um trabalho de MPB, e você vai ter público e casa pra tocar. Não tem, pô. Não tem. É só sertanejo e pagode. Sim. Opa, nada contra o sertanejo e pagode, nada, não tem nada contra. Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Sim. E, pô, e o cara que vai compor? Pô, sou compositor, mas eu só tenho que compor pagode sertanejo, senão eu não vou arrumar nada. Senão eu não vou ganhar dinheiro. Pô, então, cara, isso é uma grande... É uma polêmica. O que tu acha a respeito disso tem aí, esse cara? ponto, né? Tem esse ponto de... Primeiro, né? Você falou da profissão. A pessoa que você de casa, que tá pensando assim, cara, vou viver da música, vou começar a estudar, vou viver da música, quero viver da música, né? Tenho vários amigos meus que ainda não trabalham com a música, mas que tocam, que às vezes igreja. Rapaziada até mais nova aí, rapaziada vindo agora de 17 anos, 18, que já toca bem já, pô, não sei o que, pergunta às vezes. Cara, se for vir pro meio musical, querer viver disso, primeiro que você tem que entender que você vai tocar muitas das vezes coisas que você não gosta. Pelo menos a princípio você vai gostar de muitos estilos musicais. Então, assim, você vai ter que quebrar isso. Você vai ter que ser obrigado. No começo eu tinha uma dificuldade de conseguir ouvir a música, porque eu não tinha paciência para ouvir aquela música que eu não gostava. Só que com o tempo eu fui entendendo que, cara, não tem como. E vai passando o tempo, você acaba até curtindo a música, porque você vai sentindo aquela música ali. Mas no começo é difícil. Aí tem essa questão que você falou de, pô, você vai tocar o que você não gosta. Será que você vai conseguir fazer isso pro resto da vida? E desenvolver a sua musicalidade. E desenvolver a sua musicalidade. Sentir a música. Sentir ser aquele músico criativo. Criativo. Você não está seguindo uma fórmula pronta. Sim. Você está falando, você está expressando a música que está no seu coração do jeito que ela vem. Sim. Sem você estar preso a padrões harmônicos, melódicos, estéticos que sejam igual ao que tá rolando, porque senão você não vai ter um lugar para tocar. Eu acho que isso é muito louco, cara. É isso. É diferente. E outra coisa que eu queria deixar claro, que eu não tenho nada contra Barão, não tenho nada contra essa galera não, muito pelo contrário. Eu conheço muita coisa desses caras, sou fã, conheço muita coisa mesmo. Eu gosto de estudar música, eu gosto de pesquisar. Pô, eu sei que o trabalho desses caras tem uma influência, uma importância tremenda para a música brasileira, né? Foi o rock dos anos 80. Mas eu digo isso, poucos desses caras, eles eram operários da música. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que... de reflexão, né? É um ponto de reflexão. Porra, você vai tocar música que você sente, ou você vai tocar música que vai fazer você... É o que você falou, esses caras não precisavam disso. Eles não precisavam. Vamos ser sinceros aqui, nessa época os caras... Eles não estavam pensando na grana por si. Se juntava, fumavam uma maconha, um baseado. Os caras tocavam uma música que falava e o tava que eles ali curtindo, expressando a parada. Pô, isso aí virou um movimento muito forte. Por quê? Porque eles eram aves, eu até comentei e falei isso aí, André. Eles eram aves de mesma plumagem, eles voavam juntos. Sim. Que eu acho que também é muito importante. A música, você dentro da música, eu sempre falo isso, o músico ele tem que estar com o músico, pô. Você é músico, você gosta de música, você tem que andar com músico, você tem que conviver com músico, você tem que trocar essa energia que você falou lá atrás com músico, você tem que bater papo, você tem que pesquisar, você tem que ouvir os caras lá de trás, tem que ouvir, tem muita coisa boa aí. Tem. E dentro dessa ideia da coisa boa, me fala aí 5 guitarristas que você acha assim, brabos e que influenciam o teu trabalho. Fala pra mim. Vou falar os atuais, né? Que já vai passando o tempo, você vai atual, ouvindo. Jovem, muito jovem.
Não, vou falar as atuais assim de hoje, porque quando eu comecei eu tinha uma digamos assim, um gosto, né? Não que eu não goste mais, mas você acaba mudando. Vou botar primeiro os caras que me influenciaram, não vou deixar de citar esses caras não, que foi o Cacau Santos, que pra mim, por mais que hoje em dia eu nem ouça tanto mais as coisas dele, porque eu já ouvi, acho que consumi quase tudo dele na internet, na época eu ficava comendo tudo dele, tudo eu tentava tirar dele, tudo, arpejo que ele fazia, até hoje, na verdade, quando ele faz alguma coisa diferente eu tento tirar. Que eu acho, assim, o Cacau Santos, eu vou falar e vou citar um pouco do guitarrista. O Cacau Santos, ele tem uma parada que ele é muito versátil. Se você botar ele pra tocar jazz, ele vai tocar jazz. Vai tocar frevo, que é o estilo que ele começou lá, ele vai tocar frevo. Se botar... Ele é pernambucano, ele? Pernambucano. Eu não sabia. Pernambucano. É mesmo? Se vai botar ele pra tocar rock, ele vai tocar rock com a linguagem de rock. Então, pra mim, o Cacau Santos, eu acho que tem até realmente guitarristas muito mais virtuosos que ele. Só que ele, pra mim, ele conseguiu mixar isso tudo. Ele conseguiu juntar tudo e tudo bem. Ele faz tudo muito bem. E ter uma identidade, com a linguagem, né? Uma sacada. Ele bota a sacada do estilo. Pode crer. Diferente de pessoas que vai... É um estilo, quando vai tocar outro, você não sente aquela pegada. E o groove que ele tem na mão e tudo mais. Então ele, pra mim, esse ponto, pra mim, eu boto ali... Cacau Santos. Cacau Santos, ponto. Eu vou citar o Juninho Afran. O Juninho Afran, hoje eu nem ouço mais, né? Eu já ouvi muito solo do Juninho Afran e tal, tentava tirar também. Só que o Juninho Afran... eu tenho que citar o Juninho Afran porque foi um dos caras também que, como guitarrista, acho que todos os guitarristas, né, que começaram no Brasil, a maioria ouvia Juninho Afran, principalmente o cara da igreja, que era uma referência pra gente no meio musical ali, na guitarra. E ele é um cara que, pô, sempre teve solos, como eu posso falar, um solo diferente. Se você ia pegar uma música evangélica, os caras vai tocar um solo, o cara vai tocar solo meio que linear ali na escala, vai usar uma pentatônica, vai usar uma escala natural. O Juninho Afran não, o que ele fazia? Ele pegava um solo, a música você estava entendendo a música de uma forma, só que o solo dele vai para outra situação melódica, que ele usa muito moldes gregos, né, nos solos dele, que acaba buscando uma sonoridade diferente. Para usar modos gregos, o cara tem que estudar. Né? Tem que estudar, então ele usa muito isso, o Juninho Afran. Embora os solos dele sejam bem assim, lineares, né, padrões de sextina e tudo mais, ligados ali, acaba sendo uma coisa bem padrão, mas tipo assim, bem sempre fora da curva. E o bend dele que é diferenciado. Ele como guitarrista, todos os guitarristas sabem disso. O Juninho Afran tem um brand muito, muito expressivo. E é uma característica forte nele. Aí eu cito ele também, no caso do Cacau Santos, Juninho Afran. Você acha, não esquece não, você acha que essa questão da expressão tem a ver com menos nota e mais sentimento? Sim. Eu já ouvi uns caras falando sobre isso aí, que eu acho super interessante. Sim. Né? Essa coisa de curtir mais a nota do que jogar fritar, né? Do que fritar, exatamente. Uma das coisas que eu quando eu me interesso por um guitarrista, eu fico assim, ouvindo as coisas dele direto, acho que o Juninho Afran é o que mais foge desse padrão meu. Certo. É o único que ainda que eu tenho como referência assim que foge um pouco do padrão. Mas o meu padrão de guitarrista é exatamente isso que você falou. É mais sentimento. Mais sentimento, né? Bem, a expressão, né, cara? Uma melodia bonita na hora de fazer uma frase bonita, entendeu? O Juninho Afran ele tem isso também, de fazer frases bonitas e tal, mas é muito mais esse lado de fritação, né? Mas ele acaba tendo também. No caso do Cacau Santos tem muito, né? Enfim, mas realmente, assim, eu olho mais pro lado sentimental. Cacau Juninho Afran. Cacau Juninho Afran. Minhas duas primeiras referências. Aí uma outra pessoa que eu vou citar, aí já são guitarristas que, assim, que eu acompanho hoje, assim, acompanho bastante hoje, que é um cara que eu cheguei a fazer um mês e meio de aula com ele, recentemente, que foi o Thiago Vieira, que ele é mais na onda blues, né, onda Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, ele pega mais essa onda blues mesmo, né, bem bluseira mesmo, a pegada de Pô, negão, música de negão. A pegada de Telecaster, de Stratocaster que ele tem é bem de blues mesmo, né? Só que com muito sentimento. Ele bota muito sentimento nos solos dele, blues é puro sentimento. Nas paradas dele. E, tipo, é um cara que eu tenho como referência hoje pra mim. É o Thiago Vieira. Eu tiro muita coisa dele. Ele é da onde? Do Rio?
Ele é de Itaboraí. Ah, Itaboraí. Guitarrista de Itaboraí. Legal. Mandar um salve pra ele aí, Thiago Vieira. Salve aí, parceiro. Parceirão, meu mestre também. Pô, o cara, assim, ele é fora da curva. Ele improvisa muito bem também. E ele tem um trabalho próprio? Tem, cara. Porque o citar Cacau isso. e o Juninho têm carreiras consolidadas. Tem. Como eu não conheço, como é que Ele, tá? ele tem um como é que trabalho tá ele na cena aí? ele tem um trabalho de sideman, né? De acompanhar Certo. outros cantores do meu gospel. Ele acompanha Certo. mais os cantores do meio gospel. Embora ele faça trabalhos também, às vezes, de instrumental e tudo mais, mas ele acompanha muito os cantores gospel, né? Acho que ele está ultimamente agora com o Paulo César Baru, que é um cantor evangélico bem conhecido aí. Certo. Só que ele também tem agora um trabalho dele que é a banda dele Casa Aberta. Cara, são músicas assim incríveis, do meio gospel também, que tá começando assim, dar uma projeção para eles assim, para ele e o amigo dele lá da banda, bem legal. Já teve música que eu vi lá, que eu sempre acompanho também essa banda Casa Aberta, que já bateu mais de 1 milhão de ouvintes mensais, assim. Então, assim, pra quem... Sonzeira, né, Pô, e parceiro? pra quem começa, assim, sem um empresário, sem um produtor, sem uma grande produtora, cara, você conseguir alcançar isso, numericamente falando, pô, é muito importante. Isso é Ele muito tá legal. e ele tá com esse trabalho. Pô, Também com pode essa parar. banda dele, que ele é o vocalista também. Certo. Ele é o guitarrista e o vocalista da banda. Né? Aí ele tem esse trabalho dele próprio, Show. né? Cacau Santos, Juninho Afran, Thiago Vieira. Tem um cara que eu tenho que citar, que é o Charlie Allen. Esse cara acho que é britânico. Eu não cheguei a pesquisar a nacionalidade dele, mas eu acho que ele é britânico. Cara, é um cara que pra mim, assim, é fora da curva. O cara de improviso, porque eu gosto muito de improviso. É um cara totalmente fora da curva, o Charlie Allen. Eu já tirei algumas coisas dele também. Inclusive, quem me indicou ele foi o Thiago Vieira. E ele faz música gospel lá fora também? Ou é... Eu não cheguei a... nunca vi ele tocando gospel, Pode só no meio secular. Entendi. Assim, fazendo muito instrumento. Ele faz muito instrumental, porque o cara é muito fora da curva, ele faz muito instrumental. E tem um cara também que é, assim, um cara... os caras que eu acompanho, né, que é mais atuais mesmo, assim, que eu curto, que é o Guga Sanva. Atualmente ele está acompanhando muito a Glória Groove, cantora Glória Groove, né, que canta pra caramba, sou fã canta também, demais. canta demais. E aí acompanha outros artistas também. E esse cara também, assim, é um moleque que eu já seguia ele quando ele nem tinha muita mídia, assim, né, no meio social, nas mídias sociais, no Instagram e tal. Hoje em dia ele tá com bastante seguidor no Instagram e tal, mas quando eu comecei a seguir ele tinha, acho que 3 mil seguidores. Acho que ele mora em outro estado, não lembro qual. Mas ele é um cara que ele toca muito. Ele toca demais, ele come a guitarra. O cara vive disso. Como a gente estava conversando sobre essa questão da música brasileira, como que evolui, como que Sim. muda, eu vou citar, por exemplo, Glória Groove, cara. Você vê, pô, ela cantando, cara. Sim. É um negócio impressionante, porque ela consegue expressar a música utilizando-se de várias técnicas, Sim. porra, do canto, cara. Sim. São coisas assim fantásticas. Ela é muito técnica, Sim. é muita técnica. Então você vê assim, cara, não tem como, né? É um nível Sim. muito, muito lá no alto, né? E a música popular brasileira, a gente está vivendo uma fase agora em que assim, a gente tem muita mulher cantando MPB, né? Eu falo de MPB porque eu curto muito MPB, sou muito apaixonado. A gente tem muita mulher cantando MPB e com uma característica que é a doçura na voz. Sim. A coisa daquele adocicado, aquela coisa gostosa de você ouvir. Tá rolando muito isso agora na música brasileira. As vozes femininas. As masculinas até também acredito que tá todo mundo indo por aí. Em relação ao pagode, ao samba, a gente percebe que a gente está na época, vivendo sob a égide do cara que é tenor, né? Aquele Sim. cara que canta, pô, Ferrugem, Bela, os caras, Tiaguinho, os caras que cantam só lá no alto, né? E isso foi uma mudança, uma mudança tremenda da música, porque antigamente a voz do samba era Roberto Ribeiro, Sim. entendeu? Era AGP,
eram caras que cantavam, porra, com tons graves, Sim. de médio para grave. E essa mudança é fantástica hoje em dia, a gente percebe isso nitidamente. Você não vê mais o cara cantando com essa pegada de vozeirão. Na MPB era o Rolando Silva, Valdir Soriano, Nelson Gonçalves, né? Então eram cantores e cantores que cantavam numa outra região. Não sei se você percebe isso também, né? Percebo. Se você consegue entender isso. No sertanejo, então, nem se fala, pô. Pô, nem se fala. Você vê como é que os caras... Todo mundo é tenor, cara. Todo mundo é tenor. Só tem vaga de vocalista vaga, pra tenor. Só tem vaga pra tenor. Hoje em Eu dia... acho muito interessante isso. Isso que você falou aí, cara, você vê que assim, tem até vários memes na internet por conta de, tipo assim, vários grupos de pagode que estão começando. Não sei se você já percebeu alguns memes na internet que tá rolando aí. Os caras querem cantar no mesmo tom de Ferrugem ali. Isso. Não existe. Não, e além disso, o vocalista do samba atualmente, do pagode, o cara tá se utilizando exatamente disso. O cara quer colocar vibrato, melisma, tudo numa frase só, cara. Tudo numa frase isso só. Tá muito louco. Virou até meme. Mas, pô, é isso aí. Se o cara tem bala pra mandar, o cara manda bala, né? Vamos fazer o quê? O negócio é ter pra mandar, né? É. Porque, tipo assim, o cara que é pagodeiro, o pessoal que tá assistindo aí, sabe, pessoal que curte pagode na noite. Pô, o cara toca quinta, sexta, sábado, domingo. Normalmente, no sábado e no domingo, o cara toca de tarde, aí toca no pagode 7 horas, 8 horas da noite, e 1 hora da manhã ele vai tocar em uma comunidade tal. Porque sempre tem uns pagodes também assim, Perfeito. de madrugada. Ou seja, o cara vai cantar... só no sábado ele vai fazer 3 shows. 3 eventos. No domingo o cara faz mais 2 eventos. Na quinta e na sexta o cara já cantou. Irmão, o cara vai ficar cantando lá no alto, ou se esforçando pra cantar, daqui a pouco o cara tá ferrado de voz. Eu acho que tem a ver com a idade, o cara, só o jovem consegue isso. Eu acho que tem um pouco a ver com a idade. Depois de uma certa idade, o cara não consegue mais segurar essas ondas. Ou tu acha que isso não tem nada a ver? Não, acho que tem a ver sim, cara. Eu acho que tem a ver, assim, não vou dizer que me aprofundei, não vou falar de uma coisa que eu não sei, né? É verdade, claro. Mas, tipo assim, eu acho que tem a ver, porque vários cantores aí que você vê que com uma certa idade cantava numa tonalidade e passou, sei lá, 15 anos, o cara já canta a música em outro tom. Por exemplo, vou citar até o Chitãozinho e Chororó. Aquela música deles, Evidências. Certo. Se você for olhar a gravação original. A gravação original lá de trás, tava num tom. Hoje em dia já tá em outro. É verdade. Se eu não me engano, acho que lá de trás estava em ré, ou estava estava em ré. E hoje, atualmente, é em dó. Você vê a mais recente. Você vê que já caiu um tom. É Por quê? Já passou o tempo, o cara tá com a voz cansada, né? Fazer show, então o cara acaba diminuindo ali, não aguenta cara, mais, né? Eu tava ouvindo Gilberto Gil, que é um grande mestre. Eu considero, assim, uma das minhas maiores influências. Um cara que eu sou super fã, né? Porra, grande Gilberto Gil. Pô, falando que teve que operar as cordas vocais, porque ele, Gilberto Gil, falando isso, é porque eu gritei muito, eu dei muito grito. Eu ouvi ele falando isso no podcast do Mano Brown. Eu fiquei assim, eu falei, pô, se o Gilberto Gil tá falando isso, meu irmão, você é louco. O cara é um gênio, né, cara? E você vê que chegou um certo momento, eu também tenho um outro amigo aí, um músico também, que é cantor, o cara joga muito fácil, e ele comentando comigo, já tive a oportunidade de acompanhá-lo várias vezes aí, na percussão, né? E ele dizendo pra mim que ele teve que baixar o tom de todas as músicas do repertório dele. Ou não, negão, eu tive que baixar porque tava forçando muito e tal. Eu achei super interessante isso. E até vou citar ele como exemplo, depois eu vou falar o nome dele aqui, porra, parceiro que eu tive a grata satisfação de acompanhar, de conhecer. É um artista, assim, que eu acho fantástico. E aí eu vou te mostrar uma coisa diferente daquilo que a gente vem falando. Esse cara, diferente de você, ele é um cara que ele conseguiu fazer a música que ele gosta, desenvolver um repertório que ele gosta, mas sem ter esse ouvido que você tem. O que ele fazia? Ele pegava a música no Cifra Clube, ensaiava aquela música repetidas vezes, até ele memorizar, e ele montou um repertório fantástico, em que ele toca o melhor da bossa nova, o melhor da MPB, porra, e o cara não tem ouvido. Se você pedir ele pra tocar uma música, o cara não toca. O que você acha disso, cara? Cara, olha que loucura. Cara, eu acho fantástico isso, cara. Fantástico. Porque, assim, na verdade, o que vai importar no final de tudo é o resultado. É o resultado. Né? Claro que quanto mais recurso você tiver, melhor. Eu acho que é um caminho mais difícil. Eu acho mas mais ele difícil. chegou lá trilhando esse caminho.
Sim. Essa forma, assim, pô, não tenho esse ouvido brilhante, eu não tenho essa capacidade, mas eu consigo memorizar. Memorizar. Pô, meu irmão, cara, eu já fiz uns trabalhos com ele, assim, de eu ficar impressionado. Né? Uma vez a gente tocou na Zona Sul do Rio, na casa de uma família aí que o cara era embaixador e a viúva do cara, já uma senhora com 80 e tantos anos, amante da Bossa Nova, viu todo o movimento da Bossa Nova acontecer lá em 60 e alguma coisa ali, né? E ela pedia para ele as músicas e ele abriu, lembrava, olhava uma vez e tocava. Foi um show assim, foi uma coisa impressionante. Ela ficou impressionada com ele tocando e eu também. Falei, porra, negão, hoje tu tava inspirado, cara, tava tocando pra cacete. Exatamente assim, cara, de memorizar. É um caminho muito mais difícil, mas tem gente que toca assim, cara. Porque, na verdade, assim, no final de tudo, as pessoas vão olhar o resultado. A pessoa não quer saber como você chegou lá. Exatamente. Claro que, igual você falou, é um caminho mais difícil. Será que é todo mundo que vai querer trilhar esse caminho? Porque, assim, você tem que ter uma memória boa. Muito. Né? Eu acho que ele conseguiu seguir esse caminho, principalmente pelo fato, né, eu acho que é uma característica dele não tocar com ninguém. As pessoas que tocam com ele. Sim, também tem isso. Que é um conceito também que a gente tem que levar em consideração. Também. Porra, eu não acompanho ninguém. Ele faz a voz e violão. Ele faz a voz e violão. Se você quiser, você me acompanha. Eu não te acompanho. Então isso é uma coisa interessante. Sim. Pô, canta bem e se garante tocando, porra, a banda vem atrás dele. Acho isso aí interessante. E toca com banda, faz um monte de trabalho. Um baita de um compositor, né? Eu acho que é um cara que até um outro assunto, eu vou entrar nesse assunto contigo agora, essas ideias, que é um cara que tem composições lindíssimas, tem um trabalho de compositor fantástico. Porra, as músicas do cara ninguém conhece. E às vezes eu fico ouvindo umas músicas e eu falo, pô, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que entender, né, que cada um tem um lugar, né, na fila do pão, vamos colocar assim, né? Todo mundo tem seu lugar ao sol. Sim. Né? E aquilo que você falou, o importante é o resultado. Muitas das vezes eu vou ouvir uma música, eu vou achar uma música, pô, sabe, não gostei dessa música, mas tem milhões de pessoas que gostam. Tá curtindo. Que gostou. Tá curtindo. A gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que ter essa capacidade de entender que o amiguinho, né? Tem um outro gosto. O amiguinho tem outro gosto e também tem lugar no playground, né? Pra ele brincar. Exatamente. É isso aí. Dentro dessa ideia, Pimentel, de que você é um cara que teve a sua iniciação, né, na música dentro, basicamente, da igreja evangélica, dentro desse tipo de música, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que você é um cara que é muito aberto a tocar, a conhecer outro tipo de ritmo, e tanto eu acredito que isso só fez com que você crescesse musicalmente, tão jovem, já tocando tanto, né? Você não vê problema nessa coisa de tocar o secular? Como é que você vê essa coisa aí? Porque algumas pessoas, é uma coisa polêmica, né? Sim. Algumas pessoas acreditam, né, que se você toca gospel, você não pode tocar o secular e vice-versa. Como é que você vê isso aí, irmão? Cara, eu vejo, assim, totalmente como trabalho, né? É um assunto que... polêmico. É um assunto polêmico, né? Que eu fico... Só que é polêmico, porém eu fico, assim, impressionado como que em 2024 as pessoas ainda ficam batendo cabeça para tentar entender isso. Eu respeito, né? Sempre fui evangélico. Fiquei até um tempo fora da igreja, bem afastado, mas hoje, atualmente, eu sou evangélico, né? Tenho minha casa evangélica, a qual eu frequento. Só que assim, hoje em dia as pessoas ainda ficam nessa, em 2024, eu fico pensando, cara, como que a pessoa não entende que isso é um trabalho? Da mesma forma que um garçom vai servir numa festa, eu estou ali servindo a minha música como um trabalho. Por exemplo, meus 15, 16, 17 anos de idade... Pô, isso aí que você está falando é um negócio interessante. Eu vou citar aqui meu exemplo. Eu já congreguei, inclusive, numa igreja, já participei de uma igreja que o pastor é garçom. E as festas que ele servia, ele era o pastor da igreja. As festas que ele trabalhava, ele tinha que servir cerveja, bebidas alcoólicas,
várias outras coisas. Tinha que estar no meio ali de música rolando secular, funk e tudo mais. Só que ele não deixava de ser pastor, pô. E ele não é criticado. Só que no meio musical a gente tem essa parada de, que não pode. Por que eu posso trabalhar de garçom servindo uma cerveja, eu não posso trabalhar com a música tocando um outro estilo que não seja da igreja? Sendo que eu estou indo trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Assim, eu analiso, realmente é um assunto polêmico, só que assim, eu analiso de uma seguinte forma. Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu preciso alimentar minha filha. Preciso pagar o colégio da minha filha. Olha que sacada, né? Preciso pagar o meu aluguel. Preciso pagar o meu carro. E o pastor da igreja, se eu não for ali trabalhar, eu não vou ligar pro pastor, então, ou ele não vai me ligar e falar, não, vou te dar aqui 1.500, um salário por mês para você não precisar tocar. Ninguém faz isso. Até porque muitas das igrejas não têm essa condição. Perfeito. Uma igreja ou outra vai ter essa condição de repente, dar uma ajuda. Mesmo assim, não dá para pagar as contas, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu não vejo que é um problema. Claro que são várias situações. Situações. Tem pessoas que são da igreja, músicos, que eu acho que realmente não tem um psicológico para aguentar uma noite que tem mulher, tem droga, tem bebidas, tem várias coisas, né? Na noite rola muita coisa. Poderia se perder no que o cara pode se perder. Entendi. Quando eu vou tocar, eu sempre falo isso para as pessoas, cara, eu vou tocar, chego lá, monto meu equipamento, toco o repertório que tem que tocar, pego o meu dinheiro e vou para casa. Esse é o meu trajeto quando eu vou tocar. Super interessante. Eu não fico cantando mulher na noite, eu não fico atrás de número, não fico nada. A gente já tocou junto, você sabe. Com certeza. A gente vai tocar, eu não fico. Posturadão, mano. Postura, é profissional, pô. Entendeu? Não vou pra lá pra beber, não nada. Tem gente, só que tem gente que tá nesse meio gospel, aí ele acaba se perdendo, começa a beber, começa tem gente que vai tocar, às vezes, por um balde de cerveja, pô. O cara que tava na igreja, tá ligado? Aí começa a se perder. Aí acaba realmente ficando essa crítica, por muitos se perderem nesse meio. Entendi, irmão. Entendeu? Mas eu não acho que seja uma coisa problema. Eu acho que, na verdade, é um trabalho. Só que as pessoas, para finalizar aqui, a gente que tá na igreja e começa a tocar no secular, a gente tem que mostrar isso para as pessoas através da nossa conduta. É isso aí. Né? Só que a maioria... Essa, para mim, é a ideia mais plausível possível. Só que, infelizmente, e eu concordo agora, se tem várias pessoas que vai comentar, vai falar e critica por conta disso, o que acontece não é isso. Acontece que as pessoas vão tocar no secular e acabam mesmo se perdendo com mulher, com bebida, trai a esposa. Aí acaba realmente a gente ficando com essa fama. Perfeito. Aí esses 20% ali que tá ali no realmente só trabalhar, acaba pegando essa fama dos outros 80%. Entendi. Entendeu? Entendi. E uma questão que eu sempre tive muita curiosidade. Qual seria, Pimentel, o seu setup ideal, assim? Pô, eu quero chegar nesse setup aí. Tal guitarra. Qual seria o seu setup ideal? Cara, assim, Porque a gente tem essa parada, né? A gente, qual seria assim? O que você acha? Eu queria estar com esse setup. Cara, assim, hoje em dia tem muita coisa, né? Principalmente tecnologia, hoje em dia tá... Assim, a gente que é guitarrista, hoje em dia tem... As pedaleiras têm uma tecnologia que é o IR. O que esse IR faz? Esse IR é um Impulse Response. O que ele faz? Ele clona o som de outros amplificadores caríssimos. Olha só isso aí. Entendeu? Então, devido a essa tecnologia, hoje em dia o cara não precisa gastar milhares de dinheiro. Pra ter uma Gibson? Não, a Gibson é cara, né? Certo. Mas, tipo assim, o cara sei lá, o cara hoje com R$2.000 ele consegue comprar uma pedaleira. R$2.500, vamos botar assim. Entendi. O cara com R$2.500 hoje, ele consegue comprar uma pedaleira que ela tem essa tecnologia, que é o Impulse Response, que consegue clonar outros amplificadores que são, 10 mil, 15 mil. Sim. Entendeu? Ele clona o som daquele amplificador. Você tá falando mais o som do ampli do que do timbre da guitarra. Primeiro eu tô falando do ampli. Perfeito. Só que a guitarra, devido à tecnologia e o timbre, já não tem tanta exigência hoje numa guitarra. Você pega hoje, né? Não tô sendo patrocinado, mas se quiser me patrocinar, a gente tá aí. Você pega uma SX hoje, uma guitarra SX, que é uma guitarra para iniciante, vamos botar assim, básica, uma guitarra básica, que custa aí hoje, o dólar aumentou agora, né? Agora tá 6,10, mas até então tava custando uma guitarra dessa, custando R$1.700. Assim, R$1.600, um preço legal. Uma guitarra, assim, até considerada
para iniciante, uma guitarra média, De entrada. uma guitarra de entrada, você consegue fazer, você com uma guitarra dessa, da SX, até mesmo da Tajima, que é a Tajima 530, uma série lá bem lá embaixo que custa nessa faixa também, R$1.500. Você consegue hoje pegar uma guitarra dessas de R$1.500 e um equipamento desse, que é uma pedaleira que tem um impulso response, de 2.500, você consegue fazer uma sonzeira. E o que as pessoas usavam antes de equipamento, que é o quê? Que tinha que ter um cubo de guitarra, né? Hoje em dia as pessoas não estão usando mais. Porque como essa tecnologia, ela clona o som de amplificadores caríssimos, o cara bota na mesa de som ali, aquilo ali, ele transforma o som da pedaleira e fica um sonzeira mesmo. É mesmo. Com o som na cara ali. Olha entendeu? só. Então, assim, mas, claro que eu tenho meu setup ideal. Setup né? ideal. Cara, a última pedaleira que eu pesquisei que eu queria, que era uma HX Stomp, da Pod, da Line 6, perdão. Que é uma linha que tem várias pedaleiras. HX Stomp, inclusive, eu vi o Thiago Vieira, o cara que eu citei. Inicialmente, ele eu tenho uma dessa ainda, que ele tirava um som incrível. Inclusive com essa tecnologia. Foi ele que me apresentou essa situação. E é uma pedaleira que eu tenho uma vontade de ter, né? Conhecimento. E a guitarra, pô, se eu pudesse escolher uma guitarra, eu queria uma Sun. Que é a guitarra que o Matheus Assato usa, que ele é patrocinado e tal, que é uma guitarra muito confortável. É isso? Sim, é uma guitarra muito confortável. Só que é assim, fora totalmente do financeiramente falando, é uma guitarra mais de Fala R$10 um mil. pouco do Matheus aí. Eu me liguei que você é bem assim. Eu acho que você admira bem o trabalho dele aí, o que ele tem feito. Pô, o Matheus né? eu sou fã também demais. Fala O Matheus aí, Assato é um cara dele que. Aí, pra galera aí. Pô, o Matheus Assato, cara, é um cara que. Um brasileiro, né? Que levou o nome da guitarra até brasileira, digamos assim, lá pra fora. O cara. Ele participou de um concurso, né? Aqui em Niterói, inclusive. Na época o Alex Martinho, que tinha tem uma escola de música ali. Sim. Não sei se você sabe. Claro. Junto com o Sidney. Sidney, esqueci o nome agora dele, o outro. Junto com outro guitarrista Sidney, também bem conhecido também. E ele ganhou esse concurso. Nisso ele foi estudar lá fora. Nesses estudos ele começava a postar vídeo direto no Instagram, no YouTube. Ele compunha direto. E nessas composições que ele fazia, ele começou a postar no YouTube e uma dessas composições estourou mais de 1 milhão. E o cara só tocando guitarra. Sem playback, sem nada em cima. Só ele fazendo o som com a guitarra, usando uma técnica que a gente toca guitarra, que é o double stop, que ele usa bastante. Muito slide, né? E ele é um cara que ele é fã do John Mayer, né? E ele pegou muita coisa de blues também, do John Mayer. Muita coisa de double stop ele pegou do John Mayer. Enfim, é um cara que... E ele despontou, cara. Despontou, começou a tocar com uma cantora que eu sou fã também, que é a Tori Kelly. Depois da Tori Kelly, ele tocou com a Jessie J. Depois da Jessie J, ele foi tocar com o Bruno Mars. E eu sempre acompanho ele, né? Sempre tô acompanhando Bruno ele. Mars, tá na banda do Bruno Mars. Não, ele já saiu agora. Já saiu? Já tá solo. Hoje em dia ele é um cara que ele não precisa de artista. Pô, caraca. Ele chegou nesse nível. Virou uma referência E na é um guitarra. um moleque que tem 29 ou 30 anos de idade. Caraca. Moleque novo. Entendeu? Ou seja... Ele chegou num ponto que, porra... Ou seja, a oportunidade, né? E assim como o Matheus Assato, eu acredito que tantos outros jovens Sim. poderiam ter essa oportunidade se a gente tivesse essa coisa da musicalização. Da musicalização, do escolas. incentivo. Quem sabe né? isso aí, no futuro, isso aconteça, né? Pô, seria a gente interessante. ter, porra, um Assato em cada cidade, em cada lugar cidade, aí. porra. E a gente tem um monte de músico aí, com lugar para tocar, esse acho que era o estado da arte, né? O que a gente gostaria realmente de ver, né? Pô, e ele como brasileiro, cara, levou, assim, o nome da guitarra pro mundo inteiro. Ele conseguiu criar uma identidade, uma linguagem dele. Uma que identidade, uma identidade, uma assinatura, né? Uma assinatura dele que... Pô, que legal. Ele já tá... Eu já considero ele num ponto, num cara como o John Mayer que já tem a assinatura dele no mundo da guitarra. Você falou em John Mayer, eu vi o John Mayer com um trabalho, um show dele tocando as músicas de Jimi Hendrix, cara. Aí eu vi que o cara toca fácil, toca demais. Toca e canta muito. Você falou de 5 guitarristas, eu vou citar então 5 guitarristas, embora eu não seja guitarrista. Você curte. Que eu curto muito. Um que a gente teve a oportunidade de ver lá em Rio das Ostras, né? Romero Lubambo, né? Carioca, morando lá nos Estados Unidos já há mais de 30 anos. O cara toca fácil. Romero Lubambo. Hélio Delmiro, também um outro guitarrista assim... Sensacional. Top lá de trás, né? Os caras são assim, fantásticos. Porra, Pepeu Gomes,
o baiano, considerado aí, teve uma época que ele é considerado um dos maiores guitarristas do mundo, Pepeu, também, eu acho que ele é fora de série. Aí vou citar o Pat Metheny, que eu acho fora de série Fora também. de série. E, porra, cara, um outro brasileiro. Vamos lá, um outro brasileiro, guitarrista. Tem muitos, mas Tem muita Pepeu, coisa. já falei do Pepeu, né? Eu vou falar então um cara do pagode, que eu gosto muito de pagode, que é o Michel Fujiwara, Brabo. que também foi o cara que colocou a guitarra no pagode e colocou uma linguagem, uma forma de tocar guitarra no pagode que, porra, ele é referência, ele virou um mestre nessa parada aí, que eu acho que, porra, ele chegou num lugar assim muito brabo como guitarrista, de trazer a guitarra pro pagode e fazer uma coisa fantástica. Eu acho assim muito fera. Ele pensou fora da caixa, né, cara? Pensou fora da caixa. Tipo assim, uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Ninguém. Embora eu já até vi ele citando que já teve outros, mas o que ele fez foi uma coisa que, assim, inusitada. Né? Claro, acho que para você fazer uma parada dessa, de você conseguir implementar uma coisa totalmente diferente, você tem que ser um cara muito estudado, muito musical, que é o que ele sempre foi. Ele sempre foi um cara muito bom, entendeu? Desde a época que ele já tocava com o Rodriguinho lá atrás, antes dele tocar com Sorriso Maroto. Garoto Novo, Garoto Novo já tocava. Então, só que, assim, pra você chegar a implementar uma situação dessa, você tem que ter uma moral muito grande. Depois na banda do Belo também ele fez um trabalho fantástico. Você tem que ter moral pra você chegar. No auge do Belo ele era o guitarrista da banda e você tem que ter uma moral pra poder apresentar isso e conseguir, né? No meio que não tem, pô. É verdade. Né? Então ele já também tá um cara também que já se tornou um nome já, assim, eterno no mundo da guitarra. Eu admiro muito essa galera aí que faz música no nível, porra, assim, galáctico, vamos colocar assim, né? Arthur Maia é um cara que é vizinho da gente, que foi vizinho da gente aqui. Eu lembro que o último show do Arthur Maia eu estava, tirei uma foto com ele. O Arthur Maia era um cara de uma humildade assim tremenda. Foi um outro cara também que é como se fosse um cometa, ele é um ícone que chegou aqui e ele tinha uma forma não só de tocar, que era impressionante, mas também a forma dele ser, né? Arthur era um cara muito humilde, cara. E um cara gênio, cara. O cara deu várias voltas ao mundo aí. Gente da gente, né? Gente da gente. Deu várias voltas ao mundo aí com o Gil, na banda do Gil. Pô, acho que o Gilberto Gil, como eu falei, né? Considero, assim, um bruxo baiano. Um bruxo da música. Mas a fase em que ele tocou com o Arthur Maia, eu curti demais, cara. Foi uma época assim da minha vida. E nossa, eu ouvia, como você mesmo falou, eu ouvia aquelas músicas em looping várias vezes para pegar aquelas frases, para ouvir aquelas frases. Achava fantástico. Como baixista, o Arthur, Nico Assunção. Tem uns caras também, o Wilson Prateado. A gente não pode deixar de falar do Prateado, né? O André Neiva. André Neiva, grande, brabo. No mundo gospel, quem é um baixista assim, que você poderia citar assim, bom pra caralho? Baixista gospel, assim. Cara, tem vários, mas, assim, citar muitas pessoas conhecem o Braguinha. Um dos caras que no começo. Braguinha. Pô, que a gente viu no Rio das Ostras. Rio das Ostras, pô, esse Jazz Fest. Pô, o cara tem uma pegada. Braguinha. Assim, eu nem acho ele assim. Caralho, o cara toca demais. Depois que eu comecei a analisar mais, você começa a conhecer o som, conhece outros baixistas, você sabe que tem os caras mais virtuosos. Sim. Porém, ele tem uma coisa, cara, que ele tem uma pegada assim, fora do normal, que pra mim, assim, pra mim na pegada, ele é o mais brabo que tem. Tu lembra do show dele lá no Rio das Ostras Jazz Festival? Isso. Com o Joab Reis. Com o Joab Reis. Lembra desse show, mano? Pô, Joab. Você é louco. Showzaço, pancada. Showzaço, a gente tava lá. Pô, aquele showzão mesmo. Pô, Joab Reis também, o som do cara é muito pesado. Pô, Josué no Lopes. sax, né? Josué, o Castilhão no teclado. Pô, todo mundo veio do gospel aí, né? Pô, os caras tudo do gospel, cara. Pô, você falou do Joab Reis, cara. Eu conheci ele lá nesse dia, né? É convite seu, que você já ia lá e tal. Cara, o Joab, eu acompanho ele assim, o cara produz. Não, fora de série. O cara como trombonista, né? Assim, o cara conseguiu. E ele consegue viver só da arte do instrumental. Então, é difícil. Aí a gente volta lá naquilo que a gente falou no início. E é difícil, cara. Porra, ele vive a música dele. Que ele gosta. Não, é difícil. Não se adequou a padrões mercadológicos para sim. fazer a música que ele queria. Pelo menos é o que chegou lá. Né? É um caminho muito mais difícil, a gente sabe. É difícil. Mas o cara chega, mano. E isso estudar bastante, né? E, inclusive, isso aí pode te projetar muito acima daquilo que a gente estava falando de conseguir pagar suas contas.
Sim. Cara, porra, O cara conseguir viver bem, né? E viver bem, com muito conforto. Financeiramente falando. Pô, e conhecer pessoas assim ao redor do mundo que fazem a música acontecer, a world music. Por quê? Porque o cara, ele ultrapassou aquelas fronteiras do A, B e C. Sim, passou. Não, o que você falou da questão de conhecer outras pessoas, cara, o que eu acho mais incrível na música é isso. Porque, por exemplo, eu poderia, de repente, fazer uma faculdade de direito ou medicina, o que for, e eu, de repente, não teria oportunidade de conhecer pessoas que eu conheço através da música. Que a gente consegue se conectar através da música. Não, isso aí Vários amigos meus que tocam em grupo de pagode, por exemplo, que, pô, tocaram na casa do Neymar, pô. Tem foto com o Neymar, os caras são meu vizinho, os caras moram do lado da minha casa, assim. Pô, muito legal isso. Entendeu? Numa festa do Vinícius Júnior, do Adriano Imperador, do Zico. Isso aí. Coisas que, de repente, se eu fosse trabalhar como CLT ou então como outra profissão, por mais que eu ganhasse até bem, mas eu não teria oportunidade de ter um acesso, de trocar uma ideia, porque tem a situação, o cara que está ali, um jogador de futebol, até um empresário que está pagando a sua música, ele te vê como artista também. Pô, vou entrar nessa parada aí. O cara te vê como artista. Isso. Então, tipo assim, o cara não tá ali, tá te olhando, não, meu fã, não, o cara tá te vendo como um cara igual a ele. Vamos entrar nesse papo aí do artista. Sim. Voltando lá naquela ideia. Eu acho que você, para ser visto como artista, você tem que ter... É isso que eu quero saber de você, se você concorda com isso, com essa minha colocação. Você, para ter uma identidade... Não, porra, o cara é artista. Sim. Você tem que ter uma identidade. Sim. Entendeu? Você tem que ter uma parada de artista. Que muitas das vezes, você só como músico, sideman, sim, você tá trabalhando com arte também. Sim. Mas você acha que você é arte... Assim, você não, digo no geral. No geral, você entende? O cara, ele passa a não ser visto como artista. Ele passa a ser visto como, não, esse cara toca na noite, o cara toca no bar. Porra, ele não é artista. Como é que você vê isso, cara? Porque eu tô falando exatamente disso aí, dessa bifurcação. Do cantor não, também? Ou só do todo mundo. Entendi. Cantor, todo mundo. Não, Entendi. peraí, o cara toca na noite. Porra, não, esse cara é artista. Entendi. Porque quando você estoura uma música, quando você, porra, não, fulano, porra, gravou com fulano, as pessoas te veem diferente. Sim. E eu acho que esse lugar aí é onde todo mundo quer chegar. Vai chegar. Você começa como operário da música e depois você passa a ser artista. Sim, Como é que você vê isso daí? Porque, na verdade, todo mundo trabalha com arte. Todo mundo é artista. Todo mundo é artista. Mas existe a questão da identidade. Da pessoa que te olha e fala, não, pô, esse maluco é artista. Isso. Que tem um pouco a ver também com identidade, com roupa, com cabelo. O que você acha dessa parada aí? Cara, eu acho que tá difícil hoje em dia, sendo bem sincero. Porque, assim, você tocou agora no ponto de estilo também, né? Cabelo e roupa e tal. Estilo. Mas hoje, a gente já conversou muito sobre isso. Sobre fazer o que todo mundo tá fazendo. Então, o cara, hoje em dia, a pessoa que entra na cena da música, claro, né? Que a gente, pra começar, tem que tocar aquelas músicas que o pessoal vai cantar junto. É o que vende. Faz parte. É o que vende. Só que eu vejo as pessoas assim, conheço pessoas que estão há 5 anos, cara, tocando, naquele mesmo lugar. fazendo aquela mesma coisa ali, não compõe uma música, Isso. não faz uma parceria, Isso. não se conecta com novas pessoas. A pessoa acha assim, não, tô ganhando meu dinheirinho aqui, pô, pra que eu vou fazer um workshop? Pra que eu vou voar mais alto? Pra que eu vou num workshop, igual a gente gosta de ir, né? Exatamente. De um artista pra poder aprender uma parada. Não vai, aí, pô. A não pessoa vai. tá muito acomodada. Isso Entendeu? mesmo. Eu vejo muito assim, a cena hoje, as pessoas, assim, até às vezes se vestem como artistas, mas não tentam buscar isso, de fato. Porque a pessoa querer ser artista hoje, assim, eu vejo, assim, fazendo, igual você falou, né? De roupa e tal. Tem gente que, tudo bem, veste uma roupa aqui, se arruma, mas ela faz a mesma coisa que todo mundo faz. Você tá entendendo? E aí não tem como você se destacar, você fazendo o que tá todo mundo fazendo. Isso. Eu sempre fui um cara que eu, assim, sempre gostei de fazer diferente dos iguais. Pô, o fulano tá fazendo isso, tá ouvindo isso, só isso, então vou fazer diferente. Até no meio da guitarra, né? Eu sempre tentei, todo mundo fazendo simples. Não, o que eu posso fazer para me destacar? Exatamente, desenvolver a sua identidade. Eu sempre tive essa parada de querer fazer alguma coisinha, porque, hoje em dia tem muito músico bom. Mas, se eu fazer uma parada diferente, eu vou me destacar por aquilo ali. Né? E, cara, eu acho que é interessante as pessoas pensarem realmente como artistas. Porque, por exemplo, tem muito músico, vamos falar de músico. Músico de fulano de tal. Pô, você, cara. Você não precisa botar que você é músico de fulano de tal. Entendi. Você pode botar, acompanhando, trabalhando atualmente com fulano de tal, mas você tem que ter o seu portfólio ali.
a sua apresentação. Exatamente. Né? Hoje em dia, as mídias sociais tá aí para isso. O próprio, citando de novo, Bruno Dantas, que é um cara que eu admiro por isso, que é um cara que você vê no Instagram dele lá, o cara é artista. Isso. E ele sempre me deu esses conselhos, inclusive, ele desenvolveu a identidade, a vestimenta, a postura. A postura como artista. O cara tá sempre postando todo dia. O cara tá sempre se conectando com pessoas, postando no stories. Tem um cara também que eu fiz amizade também, que é o Gustavo Araújo, é um cantor que hoje ele faz voz e violão. O moleque tá se destacando bastante aí, tocando bastante evento grande e tal. Já toquei com ele também em alguns lugares. Que ele também sempre teve essa parada de profissionalismo. Tá vendo? Porque tem a ver, né? Você ser artista, você tem que ser profissional. Com certeza. E ele é um cara, assim, super chato, mas que eu acho positivo. Não, tem que ser, mano. Meticuloso com o seu trabalho. Sim, cara muito chato, assim. E ser, né, no ponto positivo falando, o cara, assim, questão de horário, pô, tem que chegar a tal horário. Tem que ser assim. E senão já o cara que vai trabalhar com ele, que já não chega no horário, já se queima. Certo, entendeu? Certo. Um cara que vai trabalhar com ele, que de repente vai ali pra ficar só bebendo, já se queima, porque ele é um cara que ele olha aquilo ali como uma parada que é a profissão dele, vitrine, de verdade. Pô, é a vitrine dele. E ele também tem essa parada da vestimenta também, de sempre estar postando as paradas. Tá se preparando para aquilo, para aquele momento. Sim. Para estar naquele lugar. Sim, eu tô citando essas pessoas que são pessoas que estão hoje no meio musical de noite, de tocar na noite, mas que são pessoas que eu vejo hoje, poucas pessoas, né, que eu vejo hoje, que realmente se portam como artistas. Pô, não, cara, você olha o perfil da pessoa, não, aquilo ali é artista. Eu acho isso muito importante. Muito importante, cara. Essa e eu também não tinha essa sacada, eu tô falando até de mim também. Entendeu? Eu não tinha essa sacada de, postar uma foto, de postar um stories. E esses caras começaram a me incentivar nessa questão. E sabe por que eu acho que isso é importante? Porque assim, ó, nós brasileiros, nós somos muito inteligentes, somos versáteis e a gente é muito curioso. Então, pô, todo mundo que gosta um pouco de música, assim, aprende a tocar pega um violão, sim, ele toca uma música, o cara se sente músico. Sim. Entendeu? Tem muita gente que arranha o violão e chega a desenvolver até uma certa expertise. Pô, mas ele não é músico, pô. Não, ele só tá tocando violão. Sim. Ele não é artista. Isso aí. Entendeu? Ele não é artista. Ele só vai ser artista a partir do momento que ele entender aquilo ali como uma forma de viver, um estilo de vida, sim, de comportamento. Sim. Entendeu? E eu acho que acontece muito isso, sabe? E outra Porque coisa... a gente é brasileiro, sim, a gente é muito musical, né? A gente é um povo musical, entendeu? Pô, na parte da percussão, então, não preciso nem falar. E outra coisa que conta muito também pro artista, o cara ser visto como artista, na minha visão, né? É o cara também, a presença dele de palco, cara. Porque, pô, várias pessoas aí eu vejo que perde trabalho, porque, o cara foi tocar com fulano e ficou lá igual um robô, tocando. Isso é muito importante. Inclusive eu também eu não tinha essa parada, não tinha essa sacada também. A gente vai evoluindo, né? Eu não tinha essa sacada de, caraca. Hoje não, hoje em dia, se tiver que, tô tocando ali, tiver que dançar, eu vou dançar, meu irmão. Pode crer. Se tiver que interagir com o cantor, vou interagir. Se tiver que cantar ali junto, vou cantar, vou pular, tocando, entendeu? Por quê? Porque eu sou artista. Eu não tô ali. Aí o cara vai tocar. Pô, o cara fica igual uma estátua. Meio sem saco e tal. Igual uma estátua. Cara, a gente tem que transmitir energia pro público. Né? Como é que a gente vai entregar uma coisa legal assim, mesmo, parado? Tem até um cara assim, citando essa questão de expressão e tal, corporal e tudo mais, tocando. Cara, o Iago, cara, que a gente já tocou com a gente. Iago, baterista. Aí, Iago, salve. Um salve pra você aí, irmão. Você é brabo. Um abração, saudade de você, de fazer um som contigo. Pô, realmente, irmão, você joga fácil. Cara é diferenciado. Pô, toca pra caraca. E a presença dele como músico é terrível. Um show à parte. Showman. Iago, pô. É brabo. Cara é brabo. Um abração, Iago. Tamo junto. Aí, cara, é isso. Né? O cara tem que ter essas características, né? Assim, na minha visão, hoje. Pô, legal. Rapaziada, estamos chegando ao final. Porra, Papo com Del. Nosso primeiro episódio aí, nosso podcast. Recebendo músico, guitarrista, super talentoso, o Wellington Pimentel, porra, várias gigs, vários trabalhos, em parceria com ele em umas músicas aí maravilhosas. Daqui um dia a gente vai estar mostrando alguma coisa para vocês aí. Porra, e tô muito feliz. Eu queria que vocês interagissem com a gente, né? Entra lá no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube,
porra, faz um comentário lá, o que vocês acharam desse papo todo aí. E a ideia da gente é isso aí, cara. Que é interessante trazer também, né? É isso, porra. Essas questões todas que a gente tratou aqui. Se quiser, porra, deixar um comentário lá, isso vai ajudar muita gente. A gente está começando esse projeto hoje, né? Novembro de 2024. E a gente tem muita fé que a gente vai ultrapassar as fronteiras aqui de Niterói, do Rio de Janeiro. A gente quer falar com você aí no Brasil, em todo lugar, onde você estiver, que você gostar, curtir música, fala com a gente aí, interage com a gente, dê sua opinião. Valeu? Então, Papo com Del, esse podcast aí, com a finalidade de entretenimento, de debater, de citar, de falar de gente, falar de música, de educação, de economia, e tendo a música como carro-chefe. Então hoje, o Wellington Pimentel, nosso queridão aí, nosso guitarrista, Alquimia Black. Fala aí, Pimentel, tamo junto, cara. Pô, uma satisfação, cara, tá aqui começando esse projeto contigo, né? Pô, tamo junto. Nossa, nunca imaginei estar no podcast, né? E hoje tá fazendo parte aí junto contigo aí de a gente poder somar junto, né? Nossas experiências. Você é um cara muito mais experiente, eu, porém, as ideias mais novas aí, a gente vai se unindo, unindo isso, né? E a música, claro. Irmão, eu te admiro muito, que você é um músico pra mim, com um ouvido fantástico, toca fácil, um cara interessantíssimo, assim, do ponto de vista musical, né? Um cara inteligente e consegue expressar a sua música de uma forma muito, muito interessante, entendeu? A gente já tive a oportunidade de fazer show com você. Sim. E, porra, e sai dali com a alma lavada, porque, pô, foi maneiro pra caraca, né? E é isso, irmão. Esse projeto aqui, galera, o Wellington Pimentel, a gente vai estar aqui de novo. A gente tem a ideia de convidar, de receber muita gente, cara, muita gente, muitos músicos, professores, educadores, economistas, para falar de música, de entretenimento, saúde. E é isso, né? No comando ali da missão, nosso piloto ali na cabine de comando, Felipe Monteiro, inclusive é o contrabaixista da nossa banda, Alquimia Black. Beleza? Bravo, Filipão. Então, Filipão também joga fácil. Mas ele não é muito de falar, não. Ele é mais de pegar um prato de comida e detonar, né? Isso ele gosta, isso ele gosta. Valeu, galera. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Forte abraço aí, ó. Papo com Del. Tamo junto. Esse é o primeiro e muitos outros virão e a gente conta com você. Valeu? Todo esse trabalho aqui, tudo isso é pra você, é pra levar pra você informação, pra ouvir você, pra gente falar a mesma linguagem. E desejo a você um forte abraço. Tamo junto. E é isso. Papo com Del. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.